Não se esqueça de dar o like. Eu sou a babaca por me recusar a ajudar meu sogro com um veículo? Eu, 38, estou casada com meu marido, 43, há quase 15 anos. Meu sogro nunca realmente me aceitou como parte da família. Ele se referia a mim como a esposa do meu filho nos primeiros 5 anos do meu casamento e, quando nos convenceu a dividir uma propriedade, insistiu apenas nos nomes dele e do meu marido em um contrato de sobreviventes, caso nos divorciássemos. Nos últimos anos, ele tem tido dificuldades financeiras devido principalmente a más escolhas que fez. Sua esposa, madrasta do meu marido, é bem mais velha e tem problemas médicos, o que o levou a escolher trabalhar principalmente em casa. Ele trocou de veículos várias vezes nos últimos anos, supostamente tentando diminuir suas parcelas, mas sempre fica devendo mais do que vale o carro. Ele está pagando quase $1.000 por mês em uma minivan. Agora, aqui está o meu problema. Meu sogro está atualmente tentando pressionar emocionalmente meu marido para que ele lhe dê um dos vários veículos que herdei. Tive 2 tios falecerem com 3 semanas de diferença durante as festas de final de ano há mais de um ano, e ainda estou passando pelo processo de inventário porque eles faleceram tão próximos um do outro. Não tenho permissão do tribunal para fazer nada com os veículos deles ainda. Ele disse ao meu marido o quanto isso o ajudaria a ter um dos veículos para que pudesse deixar seu carro ser recuperado e não ter mais que fazer os pagamentos. Talvez eu também tivesse considerado isso, se ele tivesse esperado mais que algumas semanas após meus 2 tios falecerem. Eu estava mergulhada, literalmente, até os joelhos num paraíso de acumuladores, tentando limpar o apartamento deles em menos de um mês para evitar ter que pagar aluguel porque não podia pagar e não tinha acesso ao dinheiro deles. Ele escolheu qual veículo ele queria, o mais valioso dos 4, em vez de perguntar se tínhamos planos para ele ainda. Então ele pediu para o meu marido dar a ele o tal veículo. E como cereja no topo, pediu ao meu marido novamente, nunca me pediu, para lhe dar um veículo de $10.000 depois de pagarmos por todos os pequenos consertos que ele precisa, é claro. Aqui está onde posso ser a babaca, eu preciso do veículo? Não. Eu poderia usar o dinheiro da sua venda? Sim, mas também posso viver sem ele, já que nossas finanças estão melhores agora. Vou ceder a ele? Nunca. Este está longe de ser a primeira vez que esse homem mostrou um completo desrespeito por mim e ele pode pagar por corridas antes de eu lhe dar qualquer veículo. Sim, eu provavelmente estou sendo um pouco infantil. A única razão pela qual hesito é porque eu realmente gosto da esposa dele e isso ajudaria até certo ponto. Edição para adicionar. Meu marido já me disse que os veículos são meus e posso fazer o que quiser com eles. Meu marido age como um amortecedor contra meu sogro pelo bem da minha sanidade. Ele disse ao pai várias vezes que os veículos não são dele para fazer nada com eles, mas o homem é intencionalmente obtuso. Sua esposa não pode legalmente ter um carro, pois não pode ser registrado em seu nome, sem habilitação. Eu não emprestarei nem alugarei um veículo para ele, pois não posso confiar que ele irá mantê-lo. Como ele sabe o que você está herdando de seus tios? Por que ele pensa que tem direito a alguma coisa? Ele conhecia meus tios razoavelmente bem, já que eram basicamente os últimos da minha família. Ele não sabe realmente qual é a herança completa, mas os veículos eram os mais óbvios. Já lhe disse não algumas vezes. Toda vez que ele fica apertado com o dinheiro, ele pergunta novamente. Atualização. Vocês pediram uma atualização, então aqui está. Tive uma longa conversa com meu marido sobre meu sogro e seu pedido de um dos veículos que herdei. Mostrei a ele meu post original e ele deu boas risadas com algumas das sugestões, especialmente o carro de brinquedo. Concordamos que a única maneira de lidar com suas dicas constantes e solicitações é eu escrever um e-mail para ele. Para referência, meu sogro adora me enviar e-mails rudes e exigentes quando se sente incompreendido. O e-mail não será enviado até eu saber que o inventário está concluído e será o mais educado e civilizado possível. A essência do e-mail que escrevi é esta. Entendo que você tem pedido ao meu marido para lhe presentear com um dos veículos dos meus tios. Infelizmente, você escolheu falar com a pessoa errada. Já lhe disse antes que, em algumas coisas, o negócio dele é dele e o meu é meu. Os veículos que você continua perguntando são meus. Como tal, decidi que eles serão vendidos pelo valor justo de mercado. Os fundos serão divididos igualmente em contas poupança para minhas filhas, como um investimento para o futuro delas. Já tenho compradores interessados nos veículos e em breve estarei marcando horários para que eles sejam retirados.
Espero que você possa entender meu desejo de garantir que o futuro de minhas filhas esteja seguro, como meus tios gostariam. Estou tentada a assiná-lo como esposa do marido, mas ainda não decidi. Obrigada a todos que comentaram no meu post anterior. Seus pensamentos e apoio me ajudaram muito. Eu estava genuinamente em dúvida se estava sendo sensível demais sobre tudo. Vocês foram incríveis e solidários durante toda a confusão. Só espero que este e-mail para ele ponha um fim em suas súplicas veladas de uma vez por todas, pelo menos sobre isso. E sim, meu marido está totalmente do meu lado e não tem problemas com minha abordagem. Minha namorada, 27, de 2 anos não vai me perdoar por ter traído minha ex-noiva, 28, e estou, 28, perdido. Antecedentes. Então, eu sei que este sub frequentemente cita, uma vez traidor, sempre traidor. Concordo e discordo ao mesmo tempo. Eu traí minha ex-noiva quando tinha 24 anos. Descobri recentemente, após a morte da minha mãe, que ela na verdade não era minha mãe, mas minha avó. Minha irmã viciada em drogas que morreu de overdose quando eu tinha 15 anos era na verdade minha mãe biológica. Minha noiva na época, Alma, me disse que eu precisava superar isso porque não havia nada que eu pudesse fazer. Ela parou de querer conversar comigo, mesmo que fosse sobre o dia dela, e eu me sentia constantemente emasculado. Ela se recusava a fazer sexo por meses a fio e eu me afastei. Ambos paramos de tentar, mas nenhum de nós estava pronto para desistir, já que éramos namorados do ensino médio e tínhamos medo de ficar sem o outro. Resumindo, tive uma noite de aventura. No momento, foi bom que alguém estivesse interessado no meu dia, em mim, e me achasse sexualmente atraente, então parecia que alguém havia jogado uma pedra em cima de mim. Eu contei imediatamente para a Alma no dia seguinte e nos separamos. De forma alguma me orgulho de ter traído. Me senti enjoado só de olhar para mim mesmo e levei 1 ano para reavaliar minha vida. Mudei de apartamento, fui à academia, comi melhor, tentei o budismo, e agora me sinto melhor. A Alma e eu até nos encontramos depois do ano para conversar sobre as coisas. Ela pediu desculpas por se afastar e eu pedi desculpas por trair, nós nos perdoamos. Nunca seremos grandes amigos novamente, mas me sinto melhor sabendo que não vamos sentir vergonha quando vemos a outra pessoa. Conheci minha namorada atual, Sasha, numa festa de um amigo em comum. Peguei o número dela e nos demos muito bem. Quando tocamos no assunto sobre relacionamentos passados, contei a ela o que aconteceu entre mim e a Alma. Disse a ela que se ela tivesse alguma dúvida ou se isso a deixasse desconfortável, que me avisasse. Ela pareceu bastante compreensiva, embora nunca tenha traído ou sido traída, e continuamos a ter um relacionamento maravilhoso. Nos mudamos juntos em novembro. Agora, por volta do final de fevereiro, ela começou a ficar cada vez mais curiosa sobre a traição. Ela me perguntou se a aventura de uma noite e eu já tínhamos conversado depois, se ela sabia que eu tinha uma noiva, se Alma queria tentar resolver as coisas, se eu já tinha tentado ficar com outras mulheres comprometidas, etc. Respondi honestamente a todas e deixei claro que, se ela estiver preocupada que vou trair novamente, manterei meus eletrônicos e afins abertos para ela. As coisas pareciam estar bem, por um tempo, até eu perceber que Sasha estava compulsivamente vasculhando meus eletrônicos. Ela não me fez mais perguntas sobre minha infidelidade, mas apenas ficou muito ciumenta e controladora. Por exemplo, 3 semanas atrás, tive que levar meu computador para a loja porque estava agindo estranho. Descobri que algum tipo de keylogger tinha sido instalado no meu computador. Trouxe isso à tona para Sasha e ela perguntou por que levei meu computador, que estava funcionando bem para ela, e que talvez tenha sido baixado quando entrei em algum site pornô. Outro exemplo seria a Alma me mandando mensagem no Facebook na semana passada perguntando por que eu mandei mensagens de texto para ela e outra garota do ensino médio. Eu não tinha ideia do que ela estava falando e ela me mandou prints de um número de celular que obviamente é meu. As mensagens não eram inadequadas, mas claramente fora de lugar. Novamente perguntei a Sasha e ela pareceu genuinamente perplexa e confusa. Verifiquei minha conta online e confirmei que as mensagens foram enviadas do meu telefone. Ontem, Sasha e eu saímos para comemorar a promoção da amiga dela, Daniele. Quando Sasha foi ao banheiro, Daniele mencionou a traição. Ela me contou sobre um ex que a traiu o tempo todo e traiu em todos os relacionamentos dele, uma vez traidor, sabe? Eu disse a ela que para algumas pessoas isso é verdade, mas acho que uma vez traidor deveria ser reflexo do relacionamento em que alguém traiu. Eu sempre sei que a Alma vai me ver como um traidor. Não posso mudar isso, mas nunca quero trair novamente. Nunca quero entrar em um relacionamento e ser tratado como um traidor.
Expliquei isso para Daniele sem referenciar minha infidelidade passada. Ela riu e disse que eu me dilui e que Sasha melhor ficar de olho em mim. Sasha voltou e me desculpei e disse a Sasha que me sentia mal e queria ir para casa. Ela queria ficar e disse que eu podia apenas pegar um Uber. Peguei um Uber para casa e assisti algumas séries na Netflix. Sasha voltou para casa um pouco bêbada e começou a perguntar sorrateiramente se voltei para casa imediatamente, ou se fiz um desvio. Perguntei a ela por que ela estava tão desconfiada, já que sentia que mantive a comunicação aberta para ela e não dei motivos para ela não acreditar em mim. Ela ficou em silêncio e depois se desculpou para ir para a cama. Quando me juntei a ela, ela estava no laptop e o fechou com força quando entrei no quarto. Hoje estou furioso. Fiz tudo, sinto, que posso para ajudar a aliviar qualquer preocupação com a traição. Fiz o meu melhor para ser uma pessoa melhor do que eu era. Estou perdido e não sei se essa é uma reação normal quando você namora alguém que já traiu. Vale a pena salvar com Sasha ou devo apenas sair correndo? Cara, saia fora. Isso está além do aceitável. Um keylogger. Ela mandando mensagens para pessoas do seu celular? Você merece alguém que o trate com base em suas ações. Você fez algo em um momento muito difícil da sua vida que se arrepende e melhorou a si mesmo. Seu passado não deve ser usado contra você. Fiquei furioso que ela mandou mensagem para a Alma. Senti que isso poderia potencialmente envolvê-la em relembrar coisas sobre nosso relacionamento passado que não precisam ser relembradas. Mas Sasha apenas agiu tão perplexa e confusa que por um momento acreditei que ela não mandou mensagens para eles e não tinha ideia do que eu estava falando. Não tenho certeza se ela está traindo ou traiu, ou o que causou seu interesse repentino, mas eu apenas continuei racionalizando todas essas coisas. Como talvez eu não tenha sido honesto o suficiente, então ela precisava instalar um keylogger. Talvez eu não tenha sido honesto ou aberto o suficiente sobre Alma, então ela investigou. Não estou desculpando suas ações, apenas continuei esperando poder melhorar as coisas. Escrever tudo isso torna óbvio que não posso. Vou terminar com ela. Acho que nem é uma questão na minha mente mais. Só me sinto incrivelmente paranoico com tudo agora. Tenho medo de que ela esteja rastreando meu celular, minhas mensagens de texto, meu computador. Estou postando isso do laptop de trabalho do meu colega de trabalho. Então, preciso planejar meus movimentos sem que ela perceba. Talvez eu esteja apenas excessivamente paranoico, mas nunca pensei que teria que lidar com uma situação assim. Atualização. Então, vou resumir as coisas porque há muitos detalhes e é ótimo para histórias longas com amigos, talvez não para o Reddit. Sasha me disse que ia visitar a mãe dela porque houve uma emergência de saúde na semana passada. A levei para o aeroporto e imediatamente tirei todos os itens essenciais do meu lugar para um armário de armazenamento não muito longe dali. Eu mandei limpar meu computador e celular de keyloggers e rastreadores. Havia vários em cada um. Um bom amigo meu me ofereceu o quarto dele vago até o final do mês, já que tive que deixar um aviso por escrito de 30 dias para Sasha no apartamento. Decidi que seria melhor esperar até ela voltar para casa para dizer a ela que terminamos para não distraí-la da família. No dia anterior ao previsto para Sasha voltar de avião, recebi uma mensagem sinistra do Facebook de Alma. Aparentemente, nos últimos dias, a casa dela tinha sido mexida? Alguém deixou portões abertos, rasgou telas de portas, quebrou alguns vasos no quintal, e ela sentia que estava sendo observada. Ela perguntou se havia alguma chance de eu ou Sasha estarmos por trás de tudo isso. Doeu em mim dizer isso, mas parte de mim achava que Sasha ou Daniele poderiam estar, já que não tinha ideia de onde a Alma morava atualmente. Informei-a sobre o keylogger, os rastreadores e outros problemas. Alma perguntou que tipo de carro eu dirigia, pois tinha notado o mesmo carro passando várias vezes e agora estava estacionado no final do quarteirão dela. Não era o veículo de Sasha nem o meu, então assumi que Daniele poderia estar espionando Alma a pedido de Sasha enquanto eu estava fora. Alma pediu para eu lidar com isso, pois estava muito chateada por estar envolvida involuntariamente nesse problema e pelo menos para fornecer companhia para que ela não ficasse sozinha em casa. Ela me deu o endereço dela e lá fui eu. Para minha surpresa, Sasha nunca embarcou no avião. Ela comprou uma passagem e voltou assim que eu fiz. Ela alugou um carro e foi perseguir Alma, provavelmente na esperança de me pegar voltando para Alma, o que, aos olhos dela, aconteceu assim que cheguei na casa de Alma. Eu cheguei e Sasha saiu em disparada do carro alugado em minha direção.
Ela continuava gritando comigo por tê-la traído, que ela sabia que eu correria de volta para aquela vagabunda, que no segundo em que ela saiu eu não consegui manter meu pau nas calças. Alma saiu de casa ao ouvir os gritos e Sasha tentou correr em direção a ela. Felizmente, Alma conseguiu voltar para dentro de casa e trancar a porta a tempo, enquanto Sasha começava a jogar coisas pelo quintal. A polícia chegou e levou todos para prestar depoimentos. Alma mostrou fotos dos danos anteriores, fotos do carro estacionado no final do quarteirão, mensagens do Facebook entre mim e eu fiz o mesmo. Surpreendentemente, parece que Sasha não negou nada disso, ela até admitiu ter stalkeado o Facebook de Alma o suficiente para descobrir onde ela morava com base em fotos. O pior momento foi quando eles colocaram Sasha na viatura policial. Ela olhou nos meus olhos e me disse que o que fez por mim e pelo nosso amor juntos, nós estaremos juntos, ela jura. O policial pediu desculpas e disse que eu deveria começar a pensar em conseguir uma ordem de restrição o mais rápido possível. Então é isso que tenho feito esta semana. Acho que quero ficar solteiro por um tempo agora. Não entendo o plano da sua ex. Ou, realmente, a história. Por que sua ex assumiu que você iria até a casa de Alma? Como ela sabia que Alma pediria sua ajuda? Por que Alma pediu sua ajuda? Porque Alma suspeitou que sua namorada estava envolvida. Sasha assumiu que eu iria até a casa de Alma porque achava que eu voltaria para ela ou teria um caso com ela. Acredito que isso se originou da mensagem não solicitada que Alma me enviou no Facebook sobre as mensagens estranhas que recebeu. Ela não tinha ideia de que Alma pediria minha ajuda. Alma pediu minha ajuda porque reconheceu que era minha namorada ou amiga da minha namorada, mais provável que estivesse causando isso devido às datas e novas informações sobre o rastreamento. E Sasha tem uma característica muito distinta, então, se você a stalkeasse no Facebook, poderia facilmente reconhecê-la em uma fila ou em um carro que passasse pelo menos 4 vezes. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, compartilhe para um amigo e confira esse próximo vídeo. Uma boa tarde pessoal.